Depressão, mãe ameaça jogar filho recém-nascido do quarto andar do hospital. Descaso, casa da mulher criada para proteger a vítima de violência doméstica continua fechada. Operação chefe de gabinete de deputada distrital é preso por tráfico de influência e falsidade ideológica. E ainda, estudos científicos comprovam benefício da vida espiritual para a saúde do coração. Olá, eu sou Renata Dourado e o Band Cidade Primeira Edição está começando agora. E a gente começa esta edição do Band Cidade falando sobre as falhas no sistema do Detran. O problema começou quando as novas regras para tirar a carteira de habilitação entraram em vigor no último dia 16. Sem conseguir fazer a matrícula ou marcar a prova teórica para os iniciantes, as autoescolas falam em prejuízos. Problemas que atrasam principalmente a vida do futuro motorista. Ir para a sala de aula, aprender as regrinhas de trânsito, decifrar cada placa, entender cada código. Existe um processo para conseguir tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Ter a verdinha em mãos demora em média 1 mês e meio. São 45 horas de aulas teóricas para, se o aluno passar na prova, poder seguir para as 20 horas de aulas práticas. Mas essa rotina tem sido prejudicada. É o que afirmam as autoescolas. O grupo não tem conseguido dar andamento ao processo desde que as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, entraram em vigor no último dia 16. As autoescolas passavam as informações que o órgão não estava marcando a prova, né? Aí o candidato ficava sem acreditar, né? Isso aí atrapalhou demais o segmento. O Detran teve 90 dias para regulamentar a resolução. E passou esse tempo todo e acaba que o Detran estava inoperante com essa nova resolução. Além dos prejuízos para as empresas, as falhas na página do Detran atrasam o processo de habilitação dos alunos. Eles não têm funcionário suficiente para poder cumprir com esses alunos, então fica parado os processos lá, né? E o aluno fica reclamando para a gente, achando que o problema está na gente, não está. Porque nós levamos os papéis, mas eles não têm servidor para poder fazer essa certificação de aluno e mandar para a gente marcar as provas. O Rodrigo, por exemplo, já está há 3 meses tentando tirar a carteira de motorista. É difícil para encontrar um trabalho, vai que precisa da carteira, né, para o trabalho. Aí já é um enrola, já é um atraso. A gente normalmente busca evolução, mas por incrível que pareça, o que o Marcelo deseja é voltar no tempo. Antigamente sempre foi e funcionou a autoescola dando rendimento das aulas junto ao sistema do Detran, junto ao Detran. Então nós só quer simplesmente o que volta, o que era antigamente. Entre as mudanças que começaram a valer este mês estão o fim da obrigatoriedade do simulador de direção e a redução do número de horas de aulas práticas, exigidas, que voltam a ser de 20 horas. Pois é, e olha, o Detran afirmou que casos pontuais estão sendo acompanhados para os devidos ajustes. E aqui com a gente, Cláudio Humberto, primeiro parabéns pelas suas netinhas, são lindas. Muito obrigado pelo registro, muito gentil ontem, ficamos todos muito felizes. Bacana. Olha, assim, o Detran, na verdade, é o órgão de toda a estrutura do governo do Distrito Federal que mais tem dinheiro. O problema não é falta de dinheiro, né? Eles têm muito dinheiro, mais dinheiro, por exemplo, no caixa, do que tem empresas como o SEB, como o CAESB, que recebe pagamentos de quase todos os dias, né? Certamente todos os dias, de contas mensais. O Detran recebe muito mais dinheiro pelos valores das multas e assim, tem dinheiro a rodo no Detran, né? Estima-se que a receita do Detran, entre multas e tarifas, ande à volta de mais de 500 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Não faz porque não quer. Não faz porque não tem interesse. Não é falta de funcionário, né? É falta de vergonha, é falta de comprometimento com a realização do trabalho com eficiência. Em vários países, já todos esses serviços são obtidos pela internet, automaticamente. Em Portugal, por exemplo, você renova a carteira pela internet. Você não tem contato com ninguém e recebe a habilitação em casa. Então, assim, o que falta ao Detran é pegar essa montanha de dinheiro que eles parecem não saber fazer direito como aplicar, né? Aplicar na modernização dos seus procedimentos, né? Investir, sobretudo, na informatização
de todos os seus serviços. E é por essa razão, essa falta de eficiência, que o governador Ibanez está determinado a privatizar, a conceder para a iniciativa privada a maior parte dos serviços do Detran, se não todos. Né? Quem sabe dessa maneira funciona, porque sendo com a iniciativa privada, não funcionou, substitui. Com o Detran isso nem sempre é possível, porque afinal de contas há muitas leis que protegem, inclusive impedem o governo de punir com demissão aquele servidor mais relapso, mais incompetente. E irritou bastante o governador o fato dessas faixas de pedestres, né, não estarem pintadas. Enfim, teve até esse acidente, atropelamento que nós mostramos aqui no começo da semana. Sabe, foi até uma coisa muito curiosa, uns detalhes assim curiosos. O Ibanez entrou no gabinete dele, que fica em frente ao palácio, que dá para a rua, né? Ele vê todo o movimento da rua ali na frente do Palácio Buriti. Aí viu lá um movimento de montagem de alguma estrutura grande, uma espécie de palanque, alguma coisa. Ele procurou saber que diabo é aquilo. Aí disse, o Detran que vai fazer ali um evento grande, vão interromper a pista, imagina, para fazer um lançamento da Semana do Trânsito e tal. E ele estava muito chateado, como aliás todos ficamos, né? Todos ficamos muito chocados até, com o caso daquela menina que foi atropelada em Samambaia, na faixa, né? Uma faixa que já não existia, por falta de manutenção. O Detran tão endinheirado, tão rico, nem sequer vai lá e passa uma mão de tinta na faixa que está deteriorada. E com toda certeza isso provocou o acidente, isso ajudou a provocar o acidente. A menina sabia, habituada que está a atravessar naquela região, que ali é uma faixa. O motorista sabia? Como é que se o motorista não passava por ali com muita frequência, como ele ia saber que aquilo ali era uma faixa, né? Então o governador decidiu suspender mandou parar com aquela montagem, suspender tudo, até que o Detran cumpra primeiro as suas próprias obrigações, né, de acordo com a lei, para então depois vir a público tentar dar lições de comportamento de respeito às leis de trânsito. Primeiro, eles têm que dar o exemplo. É verdade. E olha, notícia preocupante, o DF registrou 4 vezes mais acidentes em rodovias do que a média nacional. No ano passado, foram 333 ocorrências a cada 100 quilômetros. Em todo o país, no total, em 2018, foram mais de 69 mil acidentes em estradas federais. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Transporte. Em 2018, foram registrados 690 acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal, 333 a cada 100 quilômetros. O DF lidera o ranking, com um índice 4 vezes maior do que a média nacional, que teve 82 ocorrências a cada 100 quilômetros. Em relação ao número de mortes, a BR-020 é a estrada que mais mata. Foram 15 acidentes fatais no ano passado. O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias da capital chegou a 112 milhões de reais. O estudo da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, revelou ainda que em 2018 foram mais de 62 mil ocorrências em todo o país. Isso equivale a 190 acidentes e 14 mortes por dia. Preocupante mesmo, né? E olha, em Santa Maria, uma mulher quase matou o filho durante um surto. A jovem ameaçou jogar o bebê de apenas um dia da janela do hospital regional da cidade. Testemunhas disseram que ela teria ficado irritada ao tentar amamentar a criança. O caso foi na tarde de ontem. O bebê foi afastado da mãe, claro, por questão de segurança, e a jovem de 28 anos continua internada no hospital. Foi do 4º andar do Hospital Regional de Santa Maria que um recém-nascido com um dia de vida foi ameaçado de ser jogado. Uma ameaça que veio da própria mãe, como explicou o conselheiro tutelar responsável pelo caso. A gente percebeu que ela não sabia da gravidade da situação que realmente ela tinha feito. Ele ainda revelou que, por motivos de segurança, a criança foi afastada temporariamente da mãe, que inclusive é usuária de drogas. Enquanto isso, começou uma procura por parentes que tenham condições de cuidar do bebê. A gente tentou de várias formas localizar algum parente, avô, tio, prima, alguém, mas não conseguimos localizar ninguém. Então a gente já comunicou, de fato, a promotoria, né? A criança vai ser levada para o abrigo. Além de se comover com a história, quem esteve no Hospital de Santa Maria nesta manhã
acredita que o sofrimento da jovem de 28 anos pode ter sido também provocado por depressão pós-parto. Depressão é uma loucura também, né? Porque no caso meu de mãe, eu não vou jogar meu filho da terceira andar, que seja o que for. Eu acredito que seja algum problema, né? Psicológico que ela está passando. A gente, assim, uma mãe fazer isso com o filho, a gente não sei se a gente deve julgar, né? Para esse especialista, o uso de drogas pode potencializar a depressão pós-parto. Mas para ele, o caso de Santa Maria parece mais uma psicose. Não é comum da depressão pós-parto vir logo depois do parto, ela costuma vir algumas semanas depois. E não é necessariamente da mulher que tem o blues puerperal que vai desenvolver a depressão pós-parto, ao contrário, a minoria que faz. Existe uma outra condição também que é mais rara ainda, que é a chamada psicose puerperal. Ou seja, a mulher no pós-parto ela não desenvolve bem só sintomas depressivos, ela desenvolve uma psicose mesmo. O fato de ter usado drogas, estar abstinente ou em uso, predispõe qualquer um dos quadros, mas principalmente a psicose puerperal. Ele ainda diz que é preciso ficar atento aos sintomas, pois uma ajuda imediata pode evitar futuras tragédias. Porque às vezes ela começa mais leve e vai evoluindo e ninguém vai percebendo. A mulher vai ficando cada vez pior e ninguém vai percebendo até que ela desenvolva um quadro bem grave. Pois é, Cláudia, é importante a gente não julgar, né? Porque essa mulher, ela precisa de ajuda, seja por conta de uma depressão pós-parto, seja por conta de um surto, até mesmo em consequência do uso de drogas, ela precisa de ajuda, de tratamento, né? Eu quero julgar. Eu acho que a gente tem que julgar mesmo, julgar no ponto de vista da condenação desse. Isso é uma covardia, essa mulher é uma criminosa e as informações que nós temos que não, é que se trata de uma pessoa que usa drogas, né? E talvez em razão de crise de abstinência e não de outra natureza, ela tenha chegado a essa exasperação de ameaçar jogar o bebê contra a parede ou jogá-lo do quarto andar, né? É uma criminosa e o mais importante nessa história toda, isso a polícia vai cuidar, com toda certeza essa mãe, esse garoto, esse bebê vai ser mantido longe dessa criminosa. Mas o importante nisso tudo, nesse fato lamentável, foi o papel do Conselho Tutelar. Né? Para quem ainda tinha dúvidas, eventualmente, sobre a necessidade do Conselho Tutelar, olha o que salvou essa criança. O que salvou essa criança foi a ação, foi o cuidado, foi a vigilância do Conselheiro Tutelar de Santa Maria Sul, como a gente viu ali na placa. Isso também chama a atenção, é exemplar para chamar a atenção para a eleição dos conselheiros tutelares, que está marcado para o próximo dia 6 de outubro. É preciso comparecer às urnas, é preciso procure conhecer quem são as pessoas que se candidatam a essa função. É um trabalho absolutamente importante. É muito importante. E, portanto, todos devemos estar ali engajados, participando disso e escolhendo os conselheiros tutelares. É verdade. E olha, já são mais de 10 mil casos de violência doméstica contra a mulher e 20 feminicídios. Fechada desde abril do ano passado, a Casa da Mulher Brasileira, na Asa Norte, poderia ser um importante instrumento no combate a esses crimes. Mas, infelizmente, a expectativa é que o local seja reaberto apenas em 2021. Quem passa em frente à Casa da Mulher Brasileira encontra o local assim, fechado. Inaugurada em 2015, a casa custou cerca de 8 milhões de reais e tem capacidade para receber até 250 pessoas por dia. Aqui, mulheres traumatizadas pela violência doméstica recebiam atendimento psicológico e eram incentivadas a retomarem uma vida normal. Reúne no mesmo espaço todos os serviços de atendimento. No mesmo espaço reúne uma delegacia especializada, a Defensoria Pública, o Ministério Público, um espaço de brinquedoteca, o psicossocial. Enfim, é um modelo eficiente e capaz de reduzir a violência contra a mulher. Mas, devido a problemas na estrutura do prédio, esses serviços não são mais oferecidos por aqui desde abril do ano passado. A expectativa é que o local volte a funcionar em 2021. Segundo o cronograma apresentado pelo Banco do Brasil, a casa deverá ser inaugurada e entregue em abril de 2021. Então ainda estamos num processo inicial, né? Processo de licitação, de confecção dos projetos, tudo isso exige um tempo. Mas o mais importante é que nós não queremos acelerar a entrega dessa casa sem uma garantia de que esse serviço não será novamente interrompido. No momento em que casos de violência contra as mulheres ganham mais evidência no DF, uma instituição como a Casa da Mulher Brasileira
faz falta. De acordo com dados da Secretaria de Segurança, em 2019 já foram registrados mais de 10 mil casos de violência doméstica contra elas, sendo 272 estupros e pelo menos 20 feminicídios. Um processo administrativo foi aberto para apurar as razões dos problemas estruturais que mantêm a casa fechada. Vamos à justiça se preciso for, mas vamos encontrar os responsáveis que não se deram conta de fiscalizar de uma forma correta e eficiente a execução da obra e a fiscalização de serviço. O local não vai precisar ser demolido. No início do ano, parte da estrutura foi liberada, mas por segurança, o GDF preferiu não reabrir o espaço. Pois é, em nota, a Secretaria da Mulher informou que mulheres em situação de violência podem procurar qualquer CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Hoje, esses centros estão localizados na Estação 102 Sul do metrô, em Ceilândia e Planaltina. Para mais informações, é só ligar no número, anote aí, 3223-7264. 3223-7264. E você vai ver a seguir, chefe de gabinete de deputada distrital é preso por tráfico de influência e falsidade ideológica. Agora são 12 horas e 47 minutos. Eu espero você. 12 horas e 48 minutos, um funcionário do gabinete da deputada distrital Thelma Rufino foi preso nesta manhã pelo crime de tráfico de influência e falsidade ideológica. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão na Asa Norte, no Gama, e um de prisão temporária contra o servidor que não teve o nome divulgado. Em informações, a Polícia Civil contou que o rapaz é suspeito de usar o cargo que exercia para abusar da confiança de terceiros. A polícia acredita que o funcionário tenha envolvimento com outros crimes que estão em apuração. A assessoria da deputada Thelma Rufino disse que tomou conhecimento do caso por meio da imprensa, mas antecipou que vai aguardar informações oficiais para se pronunciar. Então é algo realmente muito grave, né? O Cláudio tem que ser bastante investigado para saber até mesmo se há o envolvimento ou não da deputada nessa história, né? A deputada já disse que não tem nada a ver com isso, que uma coisa que ela foi surpresa e coisa e tal. Ela pode não ter nada a ver com isso, mas ela tem evidentes dificuldades de escolher bem os seus assessores, né? Não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é nem sequer a terceira vez que assessores da deputada Thelma Rufino se envolvem em alguma coisa, algum mal feito, né? Não faz muito tempo, todos nos recordamos da história de uma pessoa, um transexual, enfim, eu não sei como é que se classifica esse tipo de gente, mas é uma pessoa que ela indicou para uma função no Hospital Regional de Ceilândia lembra, né? Que ela vendia cirurgias, vagas na fila de cirurgia, cobrava R$5.000 para colocar as pessoas na frente da fila das cirurgias de um hospital público, um crime inominável, né? Repugnante. Adivinha quem foi que escolheu para essa função? A deputada Thelma Rufino, era uma assessora dela, que também atuava lá no hospital. A deputada é que está precisando ser investigada também por suas ligações, eventualmente, nesses e também em outros casos. Com certeza. Olha, vamos falar de coisa boa, de diversão misturada com arte e cultura. Não é de hoje que Brasília é conhecida pela grande diversidade cultural e uma exposição promete retratar a arte do povo brasileiro e as características mais peculiares. São 300 obras que valorizam o melhor do artesanato do país. São mais de 300 obras espalhadas pelo salão. Pinturas, gravuras e esculturas que trazem nos traços grandes nomes da arte brasileira. Entre eles, Manuel Eudócio, Tota, Antônio Poteiro e Jasson. São artistas de vários estados onde existe produção de arte popular brasileira. Eu estou falando de gente de Alagoas, de Pernambuco, de Minas Gerais, da Paraíba, de Goiás. Por ganharem mais espaço e reconhecimento nos últimos anos, as galerias estão dando cada vez mais destaque para obras brasileiras. A escolha do local para a exposição não foi à toa. Edna confia no interesse e admiração do público de Brasília pela arte popular brasileira. O público de Brasília ama a arte popular. Então, fazer aqui, nessa cidade, que
onde existe uma quantidade de gente do Brasil inteiro. Fazer uma retrospectiva que justamente traz a arte do Brasil inteiro é fundamental. A exposição é de graça e vai até outubro. Grande parte das peças expostas está disponível para compra. Todos estão convidados para ver essa maravilha que vocês podem ver um pouquinho através da tela da televisão. Mas para ver de verdade, para apreciar de verdade, venham aqui. Muito legal, né? E a exposição está em cartaz em uma galeria do Shopping Iguatemi. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Nos domingos e feriados, a exposição pode ser vista das 2 da tarde às 8 da noite. E o melhor é de graça. E olha, vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento promovido pela TV Band e Rádio Band News FM vai ser no dia 5 de outubro, lá no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site, anote, centraldacorrida.com/Pink for Life Run 2019. Médicos devem abordar a espiritualidade dentro dos consultórios. Isso mesmo. A orientação inédita em todo o mundo é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A ideia é respaldada por mais de 100 estudos científicos que comprovam benefícios da vida espiritual para a saúde do coração. O primeiro desafio dos médicos brasileiros foi definir o que é espiritualidade. É importante, para conceituar espiritualidade, conceituar primeiro religião e religiosidade que não representam espiritualidade. E se não é religião, é o quê? É algo que, às vezes, a gente usa para justificar algumas coisas que a gente não tem justificativa racional, eu acho. A ideia é essa, como é que eu vejo isso com mais amplitude, né? A minha própria vida e eu mesmo. Espiritualidade para mim é autoconhecimento, onde você consegue ter uma visão plural da vida, né? O Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um conjunto de recomendações sobre o assunto. Para isso, os integrantes do grupo chegaram a um conceito que pode ser mensurado a partir de alguns valores. Perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Isto previne ou aumenta o nosso adoecimento? Foram essas evidências científicas que a gente consegue trazer para o meio acadêmico que conseguiram fazer esse embasamento. É uma ação inédita no planeta, né? É uma coisa que nós não temos essa diretriz em nenhuma outra sociedade. Mas é um fato que se deu porque justamente nós temos esse cuidado de trazer realmente essas questões de comprovação mesmo e não simplesmente o achismo. Ao todo, são 13 orientações do que o médico deve e não deve fazer ao abordar a vida espiritual do paciente. É recomendado, por exemplo, perguntar sobre a espiritualidade e a forma como ele encara emoções como raiva e perdão. Mas o profissional não pode prescrever nenhuma atividade religiosa. O documento diz ainda que o cardiologista deve sentir a abertura dada pelo paciente para indicar alguns caminhos que o ajudem a lidar melhor com sentimentos negativos. Atividade física, ela alivia muito essa carga emocional negativa. Segundo, tem pessoas que são propensas a aceitar meditação. As pessoas que meditam, elas tendem a ter pressão arterial mais baixa, elas tendem a se ajustar melhor a situações difíceis. Outros pacientes vão para terapia, análise. São pessoas que também têm uma boa aceitação para discutir. É por meio da meditação que esta publicitária procura se espiritualizar. A prática surgiu na vida dela depois de um desconforto físico. Eu tinha palpitações frequentes, né? Parava no ambulatório no trabalho, parava no hospital eventualmente, né? E sempre convivendo com uma palpitação, uma arritmia que não é confortável, né? E por que é espiritualizar? Porque a meditação ela traz essa expansão da consciência. A partir do momento que você consegue silenciar, que você consegue entender quem é realmente você. Isso aí, muito, muito importante. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu espero você. Olha, para comemorar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, será realizada uma caminhada amanhã no Parque da Cidade. O objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade para o tema. A concentração será no estacionamento 11, a partir das 8 horas da manhã.
E aqui na Band, já sabe, né? Tem um canal direto para você fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas daí de onde você mora. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número 999769204. É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira, ao 12h30. E você vai ficar agora com os donos da bola, com muito esporte. Aproveite seu final de semana. Tchau, tchau.